Graça e paz, meus amados. Sejam bem-vindos. Mais esse estudo, mais essa lição. Nós estamos estudando a revista Prosperidade Bíblica e ao longo dessa revista nós vimos trazendo de forma lenta, né, como a palavra nos ensina, como chuva, como névoa, a doutrina da palavra de Deus, em especial sobre prosperidade. Não somente prosperidade financeira, mas também falando nesse assunto que muitas vezes é muito delicado falar isso em nosso meio, porque o inimigo já tem ganho corações, queridos, em nosso meio, pessoas que quando ouvem falar de prosperidade, eles já se arrepiam, né? Oh, isso aí é teologia da prosperidade. E o diabo trabalha muito contra a prosperidade dos justos, dos santos, daqueles que servem a Deus. Eu fico, às vezes, pensando, né? Deus criou todas as riquezas, nós já falamos sobre isso. Deus criou os céus, a terra, toda essa beleza, todas as riquezas. Lá no Éden, ele colocou ouro ali no Éden para o homem desfrutar, pedras preciosas. Deus deu para o homem animais, deu toda a terra para ele governar. Será que tudo isso que está disponível hoje é para o ímpio? É para aquele que não serve a Deus? Ou será que essas riquezas, todas elas, em primeiro lugar, claro, as espirituais, também não estão disponíveis para os justos? Para aqueles que servem a Deus. Então é necessário que a gente venha passar por um processo de libertação, alguns com esse medo, né? O que aconteceu ao longo dessa jornada? Aliás, desde o princípio da igreja primitiva, havia um sincretismo religioso, ou seja, as pessoas procuravam trazer para dentro da igreja primitiva a mistura de ensinamentos, né? Dos gregos, por exemplo, da cultura romana, ou seja, tentar introduzir e trazer para dentro dessa cultura cristã, dessa nova cultura agora cristã, essa mistura de religiões. E nós vamos ver os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, o Tiago, o Pedro, quer dizer, eles combatendo essa mistura de religiões, o livro de Hebreus, essa mistura, alguns até voltando à lei de Moisés, querendo trazer ensinamentos da lei de Moisés que já foram abandonados por Jesus, como a circuncisão, já foram abandonados no Novo Testamento. Então, nós estamos sendo chocados, nós estamos sendo oprimidos muitas vezes por essa mistura de religiões. Então, pessoas que vieram para o nosso meio, saíram ora do catolicismo, saíram ora da feitiçaria, saíram ora do espiritismo, saíram até de outras igrejas que se diziam evangélicas, mas que na verdade eram seitas. Então, quando eles vêm para dentro da igreja para receber as instruções da palavra, eles ficam perdidos muitas vezes, porque eles querem continuar naquele sincretismo religioso, querem trazer a cultura que eles aprenderam, cultura na escola, cultura ao longo da sua vida, cultura familiar para dentro da igreja. E a igreja tem uma cultura própria, que é a palavra de Deus, e como diz aqui, é o ensino dos apóstolos. Então, há uma dificuldade de aprendizado, de libertação, e as pessoas precisam passar por esse processo de libertação. E é sobre isso que nós estamos falando. Quando a Bíblia diz que é sobre ensino, nós devemos viver debaixo do ensino dos apóstolos. Isso que nós estamos tentando passar para vocês. Você pode observar que a nossa igreja é uma igreja de ensino. Nós abrimos o culto com oração, depois tem uma palavra de abertura, depois tem uma palavra sobre dízimos e ofertas, ensinando os irmãos a prosperarem, né? A ofertarem, desde que seja com generosidade ou liberalidade, sem obrigação. Depois tem a ministração principal, tem o louvor, o momento você tem a oportunidade não só de cantar, querido, sabe, de cantar, de extravasar só, não, mas de você adorar a Deus de todo o seu coração. Então, nós estamos procurando ajudar os irmãos a compreender a palavra de Deus. E a lição que nós vamos estudar é a lição de número 24, que é a última dessa apostila, que o título é Como Prosperar com Cristo. Sabe, amados, certamente nós estamos numa jornada, numa caminhada de libertação. Não tenha dúvida disso, libertação de alguns conceitos que não são do Novo Testamento, alguns conceitos são
de outras religiões, essa tentativa, libertar as pessoas desse medo de prosperar, não é? Verdadeiramente, Deus não quer, nós vemos falando isso repetidas vezes, Deus não quer que as pessoas ponham o coração nas riquezas desta vida, no dinheiro, não podemos amar o dinheiro, nós temos falado sobre isso constantemente, mas nós também queremos mostrar para você, dentro da palavra de Deus, as instruções que Deus nos dá. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos aqui é sobre alguns princípios de prosperidade. Vamos começar já a entrar em alguns princípios de prosperidade. O primeiro princípio, né, que nós podemos falar é você entender que Deus ama a prosperidade do justo, daquele que vai aplicar suas riquezas, né, de maneira correta, conforme ensina a palavra, que não vai colocar o coração nessas coisas, né, e que vai ter em primeiro lugar, claro, evidentemente, as riquezas celestiais, o reino de Deus e a sua justiça. E olha só o que diz assim o Salmo 35, versículo 27 e 28. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, amam a justiça de Deus. O que que é a justiça de Deus, querido? Já continuo falando do versículo. A justiça de Deus, nós já temos falado sobre isso, né? É nós aceitarmos o perdão, né? Que nós nos tornamos justos diante de Deus pelo sangue de Cristo e a sua ressurreição. E digam continuamente, olha só, que era para cantar, é para repetir. Você precisa estar repetindo. Amar a justiça e estar repetindo isso. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Olha o que está dizendo aqui, queridos. Olha o que o salmista está dizendo. O Senhor ama a sua prosperidade, meu irmão, minha irmã. Deus ama a sua prosperidade. E aqui ele ainda diz assim, vamos dizer, uma das razões. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Ou seja, Deus ama, uma das razões, o amor dele por nós, o amor para que a gente prospere, mas para que nós também possamos louvar a Deus com alegria no coração e falar, anunciar a sua graça, a sua justiça, que Deus veio para o perdão dos pecados, Jesus veio para o perdão dos pecados, mas também aqui está escrito, querido, Deus ama a prosperidade do justo. Segundo princípio que eu queria falar com os irmãos, prosperidade é fruto de instruções e conselhos do Senhor. Olha o que diz o Salmo 112, versículo de 1 a 3. Vamos ler. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e se deleita grandemente em seus mandamentos. Olha só, deleita grandemente em seus mandamentos, ou seja, na sua palavra. E para nós hoje, nas doutrinas dos apóstolos, né? Seus descendentes, olha o que diz a palavra, seus descendentes serão poderosos na terra. Então, nossos filhos, nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, serão poderosos aqui na terra. É uma declaração, querido. É uma declaração. A geração dos justos será abençoada. A sua geração, a minha geração será abençoada. Continua. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Grande riqueza há na sua casa. Amados, Deus ama a prosperidade do justo, mas ele quer que a gente se deleita em suas instruções. Olha o que diz aqui também o Provérbio 4:13: apegue-se à instrução e não abandone, guarde-a bem, pois ela é a sua vida. Amados, um dos grandes problemas hoje são as pessoas, por falta de conhecimento, estarem tropeçando na palavra do Senhor, por falta de instrução. Hoje as igrejas, muitas vezes você vai, eles estão anunciando, é como se fosse um show, são sofismas, instruções humanas, ou então fala assim da palavra sem testemunho, sem o Espírito Santo estar transformando a vida da pessoa. É como se estivesse contando histórias, são contadores de história, não tem um testemunho de vida, não fala cheio do Espírito Santo, não sai fogo da boca deles quando anuncia a palavra de Deus. Olha o que diz Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, irmãos,
Olha o que está dizendo. O povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. De quê? Da lei do Senhor. Qual lei que nós vemos hoje? A lei do Espírito. Então, do mesmo jeito que o povo no passado foi destruído, porque lhe faltava o conhecimento da lei de Moisés, conhecimento não é somente, filhos, é decorar, né? Não é só fazer aquelas instruções que eles tinham que fazer. Conhecimento aqui na palavra, no original é dahar, no original hebraico é dahar, que é conhecimento, é percepção, é discernimento, é compreensão, é sabedoria e é relacionamento. Conhecimento precisa vir junto com relacionamento, senão é só teoria, senão você não passa de um sacerdote pagão, fala da palavra, mas não vive a palavra e não tem relacionamento com aquele que escreveu a palavra, não tem relacionamento com aquele que é a palavra, que é Cristo. Olha, irmãos, todos nós temos acesso a Deus, direto a Deus, então para orar, para buscar a vontade de Deus, mas Deus colocou líderes, liderança, para nos instruir. Por isso que desde o princípio, Jesus formou primeiro os apóstolos e os enviou para que eles formassem discípulos, discipulassem, ou seja, Deus colocou pastores, discipuladores, para te direcionar dentro da palavra, para te instruir. Se você rejeita a instrução, se eu rejeito a instrução, eu estou rejeitando o conhecimento e aquele que os enviou, porque Cristo nos enviou. Cristo enviou o discipulador, Cristo enviou o pastor, Cristo nos enviou para discipular, para levar as instruções. Então não rejeita as instruções, querido, através daquele que Deus tem enviado, aqueles que já foi formado na teoria e na prática, na vivência do evangelho, que cheio do Espírito Santo, como os apóstolos, fala da palavra, anuncia a palavra, prega a palavra, vive a palavra. A próxima instrução é naquela passagem bíblica onde Marcos 6,41, nós estamos falando aqui da prosperidade de Jesus, como prosperar com Jesus. Tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e o partiu os pães. Em seguida, entregou-os a seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os pães e o peixe entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Aqui o próximo princípio é a gratidão, querido. Antes de tudo, antes de você receber, antes de Deus fazer o milagre, aprenda a ser grato a Deus. Grato naquilo que você já tem. Grato naquilo que Deus já lhe deu. Saúde, vida, respirar esse ar, uma família, enfim, querido, tudo trabalho, tudo aquilo que Deus já lhe deu. Ser grato a isso. Mas também, antes de receber, antes da multiplicação do pão, ele já deu graça. Ele agradeceu, ou seja, agradeceu aquilo que ia receber ainda. Olha que maravilha. Seja grato naquilo que você está pedindo a Deus. Já fé é isso, você já crê que já recebeu. Então já seja grato também daquilo que você está pedindo, daquilo que você está buscando, de acordo com a palavra, porque você já recebeu. Gratidão é algo importante. Jesus pegou os pães e os peixes, ergueu e deu graças a Deus. Irmão, então, olha, Jesus veio de Deus para Jesus. Jesus ali era o líder, né, o pastor, né, o bom pastor, mas era um pastor de ovelhas. E esse pastor, ele não saiu distribuindo o pão e o peixe diretamente para a multidão. Ele deu aos seus discípulos, ou seja, os seus pastores, os seus líderes, para que esses distribuíssem a todo o povo. Há um canal de bênção, existe um canal de prosperidade, um canal de bênção, é isso que nós chamamos de cobertura espiritual. Vem de Deus para Cristo, né, que era o pastor ali, dos pastor para os líderes das células, e os líderes das células não vão só alimentar, não vão comer primeiro, eles vão levar essa palavra e levar essa bênção até vocês, né? Até a todo o povo, e todos ficarão saciados com a palavra de Deus, e todos serão abençoados. E no final nós vimos que ainda sobra, né? As sobras para que os líderes possam ser sustentados. Significa que eram 12 os apóstolos ali, pelo menos um para cada, né? Um cesto para cada. Mas Deus os abençoe, que sejam próximos, aprendam com Cristo, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo estar falando, essa igreja só fala sobre isso, é só um tempo, querido. Daqui uns dias nós vamos estar passando outras instruções. Não abandone as instruções, não rejeite as instruções e tenha relacionamento com Deus, com os irmãos, com o teu pastor.
Um abraço, querido. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.